Virgínia era uma cidade cheia de contrastes, de um lado, mansões imponentes e avenidas arborizadas, e do outro, becos estreitos onde a miséria parecia ter fincado raízes profundas. Alice, uma mulher de 30 e poucos anos, caminhava distraída pelas ruas centrais após uma reunião de negócios. Seu salto alto ecoava pelo calçamento, refletindo a segurança de quem alcançou o sucesso por mérito próprio. Ainda assim, havia algo no olhar dela, um traço de melancolia, como se por trás de todo aquele brilho, uma sombra insistisse em permanecer. Enquanto passava por um pequeno mercado, seus olhos foram atraídos por uma cena comovente. Uma garotinha magra, com cabelos loiros desgrenhados e olhos azuis que pareciam conter o peso do mundo, vasculhava uma lata de lixo. Emily tinha apenas 8 anos, mas sua inocência já havia sido roubada pela crueldade da vida. Ela segurava um pedaço de pão embolorado com uma expressão de profunda resignação. Alice parou, chocada pela cena. Aquela visão trouxe memórias dolorosas do passado que ela tanto tentava enterrar. Sem hesitar, Alice aproximou-se. "Oi, querida, você está com fome?", perguntou, sua voz suave mas cheia de urgência. Emily hesitou, olhando para o chão, como se a dignidade lhe impedisse de admitir sua necessidade. "Estou, mas eu não roubo, moça. Só procuro o que ninguém quer", murmurou. As palavras da menina foram como um soco no estômago de Alice. Ela percebeu que a garotinha tinha mais força do que muitos adultos que conhecia. Alice tirou uma nota de $20 de sua carteira e entregou à menina. "Pegue isso e compre algo para comer. Mas, mais importante, nunca desista de acreditar que você pode sair dessa. Prometa que vai lutar por um futuro melhor", disse Alice, com os olhos marejados. Emily segurou a nota como se fosse um pedaço de ouro. "Eu prometo. Nunca vou esquecer disso", respondeu, olhando diretamente nos olhos de Alice. Enquanto Emily corria em direção ao mercado, Alice ficou parada, observando-a desaparecer na multidão. O coração de Alice estava inundado de uma mistura de tristeza e esperança. Ela sabia que aquele gesto era pequeno diante das dificuldades da vida, mas algo na determinação de Emily a fez acreditar que talvez, apenas talvez, aquele fosse o começo de algo transformador. Alice virou-se para continuar seu caminho, mas levou consigo aquela imagem inesquecível, uma garotinha magra, mas com uma força de vontade que parecia indestrutível. Os passos de Alice a levaram até o seu carro, mas sua mente permanecia presa à garotinha do mercado. Ela sentia uma estranha conexão com Emily, uma conexão que só poderia ser explicada por suas próprias memórias dolorosas. Alice crescera nos arredores de Virgínia, em um bairro onde a esperança era tão escassa quanto o dinheiro. Sua infância foi marcada por noites insones e dias de fome, mas o que mais a assombrava era a sensação constante de ser invisível. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas da cidade, flashes de sua juventude invadiam sua mente. Ela lembrou-se de quando, aos 10 anos, uma mulher desconhecida a encontrou chorando em uma praça após ser rejeitada em uma feira de empregos para adolescentes. Aquela mulher não apenas lhe ofereceu uma refeição quente, mas também palavras inspiradoras que ficaram gravadas em sua alma: "Acredite, mesmo quando o mundo lhe diz que não." Essas palavras foram o farol que a guiou nos anos mais difíceis. Alice se perguntou se naquele momento, ela havia se tornado a mulher que a salvou no passado. Enquanto isso, Emily, com os $20 em mãos, não comprou apenas comida. Após saciar sua fome, decidiu guardar o restante para algo que parecia inalcançável: um caderno e um lápis. Ela sempre quis estudar, mas a dura realidade nunca lhe permitirá sequer imaginar frequentar uma escola. Naquela mesma noite, enquanto a maioria das crianças dormia em camas quentes, Emily estava em uma esquina iluminada por um poste, rabiscando no caderno recém-comprado, sonhando com um futuro que parecia distante.
Dias depois, ela conheceu David, um professor comunitário que dedicava suas noites a ensinar crianças sem acesso à educação formal. Ele notou a determinação de Emily e a convidou para suas aulas gratuitas. Mesmo tímida, ela aceitou, enchendo seus dias com lições de leitura, escrita em números. A cada aula, Emily demonstrava um talento surpreendente e uma sede de conhecimento que impressionavam David. Ele decidiu ajudá-la a alcançar mais. Amanhã vou te levar a uma escola que pode oferecer uma bolsa. Você é brilhante, Emily, e o mundo precisa ver isso, disse David, com um sorriso encorajador. Emily o olhou, incrédula, mas seu coração se encheu de esperança. Acha mesmo que eu consigo? Perguntou. Tenho certeza, respondeu ele. Pela primeira vez, Emily acreditou que um futuro fora das ruas era possível. Enquanto isso, Alice, incapaz de esquecer Emily, olhava pela janela de sua mansão. Uma sensação de dever não cumprido começava a crescer dentro dela. Seria possível que aquele encontro fosse o início de algo maior? O pequeno empurrão dado por David abriu as portas para um mundo que Emily nunca havia imaginado. Com sua determinação, ela conquistou uma bolsa em uma escola particular local, onde os recursos eram abundantes e os professores dedicados. No entanto, sua chegada causou reações mistas entre os alunos. Emily não apenas era nova, sua origem humilde destacava-se em um ambiente de jovens privilegiados. Logo no primeiro dia, ela sentiu o peso do preconceito. Sophie, uma colega influente e arrogante, fez questão de expor Emily, zombando de suas roupas simples e da mochila surrada. Você tem certeza de que pertence aqui? Disse Sophie com um sorriso cruel. Emily, ainda insegura, tentou ignorar, mas as palavras perfuraram sua alma. Ela passou os primeiros meses evitando interações, mergulhando nos estudos como uma forma de fuga. Ainda assim, Emily brilhava. Em pouco tempo, tornou-se uma das melhores alunas da turma. Seu desempenho chamou a atenção de professores e diretores, que começaram a investir em seu potencial. Uma oportunidade única surgiu quando a escola organizou uma feira de ciências, e Emily decidiu participar com um projeto audacioso. Ela criou uma solução sustentável para a purificação de água, usando materiais simples e acessíveis. No dia da apresentação, a sala estava cheia. Emily se posicionou diante do painel do projeto, mas a presença de Sophie e seus amigos, rindo discretamente no fundo, quase a desestabilizou. Respirando fundo, ela começou sua apresentação. Este projeto não é apenas ciência para mim. É uma chance de mudar vidas, começando com as minhas próprias memórias de buscar água potável nas ruas, disse ela, sua voz carregada de emoção. Sua declaração chocou a plateia, e quando terminou, o silêncio deu lugar a uma ovação de pé, algo que nem Emily esperava. A repercussão foi imediata. O projeto de Emily chamou a atenção de uma ONG internacional, que a convidou para participar de um programa voltado a jovens inovadores. Com isso, sua trajetória começou a ganhar notoriedade na cidade de Virgínia. A imprensa local publicou uma matéria intitulada "Da Rua à Excelência, a inspiração chamada Emily". Sophie, no entanto, não suportava o sucesso de Emily. Não se engane, você só está aqui porque é a garota pobre que as pessoas querem ajudar. Isso não é mérito, disse ela em um corredor vazio. Dessa vez, Emily não recuou. Pode ser que tenha começado assim, Sophie. Mas agora, cada passo que dou é meu, e você não pode tirar isso de mim, respondeu com firmeza. Pela primeira vez, Sophie pareceu desarmada, incapaz de argumentar contra a força de Emily. Enquanto isso, Alice, acompanhando as notícias, sentiu algo profundamente transformador. Embora a matéria não mencionasse seu nome, ela sabia que tinha feito parte daquela jornada. Mas o que mais a tocava era ver Emily florescendo,
uma verdadeira prova de que um pequeno gesto poderia desencadear algo inesquecível. Emily, por sua vez, mantinha os pés no chão. Apesar das conquistas, ela sabia que ainda havia muito a fazer. Essa é apenas a primeira etapa, repetia para si mesma. Alice não imaginava o quão profundamente sua vida se entrelaçaria com a de Emily. Após acompanhar os feitos da jovem através das notícias locais, Alice decidiu que precisava fazer mais. Inspirada pela resiliência de Emily, ela organizou um evento beneficente em Virgínia, destinado a arrecadar fundos para crianças em situação de rua. Alice queria que esse evento não fosse apenas sobre caridade, mas sobre inspiração. Ela escolheu como uma das palestrantes principais uma jovem cujo nome já começava a ser conhecido, Emily. Para Emily, o convite foi uma surpresa, e ao mesmo tempo, um reconhecimento emocionante. O evento era uma oportunidade de retribuir tudo o que havia recebido ao longo de sua jornada. Quando chegou ao luxuoso salão de festas, seus olhos se encheram de admiração. Era um mundo tão diferente daquele que ela conhecia, mas, de alguma forma, ela sentia que pertencia ali. Alice, observando os preparativos, sentiu um arrepio quando viu Emily entrar. Algo naquela jovem a fazia lembrar da garotinha que revirava o lixo. Ainda assim, ela não conseguiu reunir coragem para se aproximar de imediato. Ao invés disso, ela permaneceu à distância, aguardando o momento certo para falar. Quando Emily subiu ao palco, o salão silenciou. Suas palavras eram simples, mas carregadas de emoção. Ela falou sobre sua infância difícil, sobre a luta para superar o preconceito, e principalmente, sobre o impacto que um ato de bondade teve em sua vida. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por uma pessoa que me enxergou quando ninguém mais via valor em mim. Alguém que me deu não apenas $20, mas esperança, declarou ela, com a voz embargada. Alice, ouvindo isso, sentiu seu coração acelerar. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enquanto ela percebia que Emily estava falando sobre ela. A plateia estava em lágrimas, emocionada pela sinceridade de Emily. Após a palestra, a jovem foi cercada por empresários e líderes comunitários que queriam conhecer mais sobre sua história. Alice, no entanto, ficou em silêncio, observando de longe. Algo a segurava, talvez o receio de se identificar e não corresponder às expectativas de Emily. Naquele momento, Sophie, agora adulta e presente como uma das convidadas influentes, observava com uma mistura de admiração e ressentimento. Apesar de ainda nutrir ciúmes por Emily, ela não podia negar o impacto que a jovem causava. Decidida a não perder espaço, Sophie tentou atrair a atenção de alguns dos empresários, mas sem sucesso. Alice, finalmente tomando coragem, se aproximou de Emily no fim do evento. Parabéns pela sua história inspiradora, disse ela, tentando conter a emoção. Emily, sem saber quem Alice realmente era, sorriu e agradeceu. Porém, algo na voz daquela mulher lhe parecia familiar. Você estava aqui durante o discurso? Perguntou Emily, curiosa. Alice hesitou, mas respondeu com sinceridade. Eu ouvi cada palavra. A conexão entre as duas estava quase explícita, mas o momento de revelação ainda pairava no ar, deixando Alice e Emily em um jogo de sentimentos contidos. Alice sabia que o momento certo para a verdade estava próximo. E enquanto observava Emily conversando com outras pessoas, sentiu que talvez o destino tivesse planos ainda maiores para ambas. O salão brilhava com luzes douradas, mas o coração de Alice estava em tumulto. Cada palavra do discurso de Emily ainda ecoava em sua mente. Ela sabia que precisava falar, mas o receio a consumia. Enquanto Alice buscava coragem, Sophie se aproximou de Emily, agora com um sorriso mais calculado do que sincero. Você fez uma bela apresentação, mas será que todo mundo aqui sabe de onde você veio? Emily ergueu o olhar,
surpresa pela provocação. Eu nunca escondi minha origem, respondeu com calma. Mas Sophie não se conteve. Ah, claro. É sempre fácil ser a garota pobre que venceu quando se tem pessoas para te levantar. Aposto que sem isso, você ainda estaria na rua. O salão silenciou. A crueldade de Sophie chocou os convidados, e Alice, ao ouvir isso, sentiu uma raiva que não conseguia conter. Emily respirou fundo, mas seu peito queimava com as palavras de Sophie. Em um ato de coragem, ela subiu novamente ao palco e pegou o microfone. Sim, eu tive ajuda, começou, sua voz firme e cheia de emoção. E sou profundamente grata por isso. Mas tudo o que conquistei desde então foi fruto do meu trabalho, da minha dedicação e da minha vontade de provar que sou capaz, apesar do que muitos como você pensam. As palavras de Emily reverberaram pelo salão, e a plateia respondeu com aplausos entusiasmados. Sophie, agora visivelmente desconfortável, recuou, enquanto Alice sentiu um misto de orgulho e dor. Era chegada a hora de falar. Alice caminhou até Emily com passos decididos. Eu preciso te contar algo, começou, sua voz trêmula. Emily olhou para ela, confusa, mas algo no semblante de Alice parecia familiar. Você falou sobre uma pessoa que te deu $20 e esperança. Aquela pessoa, era eu, disse Alice, finalmente. O salão ficou em silêncio absoluto. Emily piscou, incrédula, enquanto tentava processar o que acabará de ouvir. Você? Perguntou Emily, a voz fraca. Alice assentiu. Eu nunca imaginei o quanto aquele pequeno gesto mudaria sua vida. Mas ouvir suas palavras hoje me mostrou que às vezes, uma faísca é tudo o que precisamos para acender uma chama. As lágrimas escorreram pelo rosto de Emily enquanto a emoção tomava conta dela. Ela segurou as mãos de Alice, e com a voz embargada, disse, eu sonhei com o dia em que poderia agradecê-la. Você não salvou apenas minha vida, você me deu um propósito. Eu sempre quis ser alguém que pudesse fazer pelos outros o que você fez por mim. O salão explodiu em aplausos, e as pessoas, emocionadas, rodearam as duas. A conexão entre Alice e Emily era palpável, quase mágica. Sophie, que observava à distância, percebeu que estava diante de algo maior do que suas próprias inseguranças. Pela primeira vez, sentiu vergonha de suas ações. Você me inspirou, Alice, continuou Emily. E quero que saiba que tudo o que conquistei também é parte do seu legado. Alice, tomada pela emoção, respondeu, e você me mostrou que nunca é tarde para acreditar no poder de um gesto, por menor que seja. Naquele momento, Alice e Emily se abraçaram, e o salão foi tomado por um silêncio profundo, onde até o ar parecia carregado de significado. Aquela noite não era apenas um evento beneficente. Era a celebração de uma jornada transformadora e o começo de algo ainda maior para ambas. Naquela noite, o salão de eventos de Virgínia transformou-se em um marco de renascimento e esperança. O reencontro entre Alice e Emily tornou-se o ponto de partida para algo muito maior. Movidas pela emoção e pela conexão profunda que compartilharam, elas anunciaram juntas a criação de uma fundação dedicada a ajudar crianças em situação de rua. A notícia rapidamente se espalhou, e doações começaram a chegar de todas as partes. Empresários influentes, emocionados pela história contada naquela noite, ofereceram apoio imediato. Alice e Emily se tornaram o rosto de uma causa que prometia transformar vidas. Não é apenas sobre dinheiro, explicou Emily em uma entrevista dias depois. É sobre criar oportunidades e mostrar às pessoas que elas não estão sozinhas. Alice, que sempre considerou seus sucessos pessoais como o ápice de sua vida, agora via em Emily o reflexo de algo ainda mais grandioso, a capacidade de multiplicar esperança.
Nunca pensei que algo tão simples como $20 pudesse levar a isso, disse ela, emocionada. Durante o evento de lançamento da fundação, David, o professor que ajudou Emily em sua jornada, apareceu de surpresa. Você é a prova viva de que pequenas sementes crescem em árvores enormes, disse ele, visivelmente emocionado. O reencontro entre Emily e David foi mais um momento inesquecível da noite. David, que acreditava em Emily desde o início, ficou extasiado ao vê-la transformar sua vida e agora retribuir à comunidade. Ele foi convidado a fazer parte do conselho da fundação, trazendo sua experiência e paixão para a causa. Enquanto isso, Sophie, que inicialmente tentou desacreditar Emily, assistia ao sucesso da fundação de longe. Envergonhada por suas ações passadas, ela escreveu uma carta pública de desculpas. No texto, admitiu que a força e a determinação de Emily a fizeram refletir sobre suas próprias atitudes. Sophie surpreendeu a todos ao aparecer em um dos eventos da fundação, oferecendo-se como voluntária. Sei que errei, mas quero ajudar. Talvez eu também possa aprender a ser uma pessoa melhor, disse ela, emocionada. O impacto da fundação começou a ser sentido rapidamente. Crianças que antes não tinham acesso a nada agora tinham educação, alimentação e, acima de tudo, esperança. Alice e Emily, agora uma dupla inseparável, viajavam para outras cidades, expandindo a causa e inspirando outras pessoas a se envolverem. No encerramento de um dos maiores eventos beneficentes do estado, Emily olhou para Alice e disse: "Tudo isso começou com você." Seu gesto não foi apenas bondoso, foi transformador e eterno. Alice, tocada, respondeu: "Mas foi você quem transformou isso em algo tão grandioso. Eu apenas plantei a semente, você é o jardim que floresceu." Meses depois, a fundação criada por Alice e Emily já havia transformado centenas de vidas em Virgínia. As ruas que antes eram cheias de crianças sem rumo, agora ecoavam o riso e a esperança. O impacto era visível não apenas na comunidade, mas também na alma de Alice, que se sentia renovada. Pela primeira vez, ela enxergava seu sucesso não como um fim, mas como um meio de gerar mudanças profundas. Emily tornou-se o rosto público da fundação, compartilhando sua história em eventos, escolas e programas de televisão. Cada discurso dela era marcado pela mesma paixão e autenticidade que cativaram a plateia no primeiro evento beneficente. Mas, em cada palco, Emily fazia questão de mencionar Alice. "Sem ela, eu não estaria aqui. Sem aquele gesto, eu não teria encontrado meu caminho", dizia, emocionando multidões. Durante uma grande entrevista para um programa nacional, Emily revelou seu próximo passo: planejava adotar crianças em situação de rua, dando-lhes o lar que nunca teve. A plateia foi às lágrimas, e Alice, que assistia nos bastidores, sentiu seu coração inchar de orgulho. Enquanto isso, Sophie continuava seu caminho de redenção. Envolvida como voluntária na fundação, ela começou a entender as complexidades das vidas que julgara tão rapidamente. Em uma reunião com Alice e Emily, Sophie pediu perdão mais uma vez. "Eu não fui apenas cruel com você, Emily. Eu fui ignorante e egoísta. Obrigada por me mostrar que eu também podia mudar", confessou. Alice e Emily, reconhecendo sua sinceridade, a acolheram de braços abertos. A história de Sophie tornou-se um lembrete de que não apenas os marginalizados precisam de transformação, mas também aqueles que por suas atitudes, perpetuam as injustiças. No aniversário de 1 ano da fundação, Emily revelou ao público um gesto comovente: batizou o principal centro de acolhimento da instituição com o nome de Alice. "Ela é a faísca que acendeu tudo isso", disse Emily, arrancando lágrimas até mesmo de Alice, que raramente se emocionava publicamente. O evento finalizou-se com um documentário produzido sobre a história das duas, mostrando como um simples ato de bondade havia desencadeado uma corrente de transformação.
O filme, exibido em todo o país, inspirou inúmeras pessoas a se envolverem em causas sociais, provando que pequenas ações podem ter efeitos gigantescos. No encerramento do documentário, uma frase de Emily ecoou: "Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos veja, que nos diga que somos capazes." E quando encontramos essa pessoa, temos a responsabilidade de nos tornarmos isso para outros. Alice e Emily, lado a lado, observaram o impacto crescente de sua fundação. Emily, agora mais confiante do que nunca, olhou para Alice e disse: "Você mudou minha vida. Agora, juntos, estamos mudando o mundo." Alice sorriu, respondendo: "E esse é apenas o começo." No final, Alice e Emily caminharam entre as crianças brincando no centro de acolhimento, suas risadas ecoando como um símbolo de esperança eterna. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.